Bom dia, o vídeo de hoje é sobre falar um pouco sobre o coxo, falar umas medidas e umas dicas interessantes sobre o coxo aqui das vacas aqui do meu freestyle. Já tá meio escurecendo, é que eu não pude gravar antes porque fui jogar bola, então acho que era isso mais. Outro comentário também é que esse vídeo tá na playlist Freestyle Carinho Limpar e Cervejaria, que tá fixado no primeiro comentário embaixo, então vai lá, comente, se inscreve e assiste os outros vídeos dessa playlist. Vamos lá falar as dicas interessantes sobre o coxo. A primeira delas é uma muito importante. Entre a parte aqui do coxo e aqui de dentro dá mais ou menos uns 20 centímetros. Porque não é, o correto é de 10 a 20, segundo o que indicam os estudos que eu pesquisei na internet. Então, se você tiver dúvida, peça para um médico veterinário, ou você pesquisa no Google mesmo, que tem bastante artigo sobre isso, mas os caras indicam de 10 a 20 centímetros. Então aqui o meu ficou 20, ficou bom. Esse aqui dá mais 20 essa muretinha, tanto que eu não utilizei canzil. Provavelmente daqui uns dias eu vou lançar um vídeo sobre comparação da diferença de utilizar e não canzil aqui no meu freestyle. Outra dica também interessante é de coxa, é você fazer esta dobrinha aqui, botar azulejo tudo embaixo em redor. Eu coloquei esse aqui, deve dar não é tanto desnível, você percebe aqui, deve ser uns 5 centímetros até aqui. Foi botado uma massa a par e depois foi colocado massa de assentar tijolo e depois foi colocado este azulejo em cima. Por que foi colocado este azulejo e foi colocado atravessado? Foi colocado atravessado para não acumular tanto quanto que nós tinha na outra cervejaria velha, que era essa daí onde é que tem as novilhas, que tá meio destruído já, que elas já destruíram um pouco, que faz anos que tá assim. Quer dizer que tá sem manutenção, né? Acabava que ficava acumulando silagem aqui a par e estragava. Então foi colocado assim e também foi colocado azulejo, porque vai ficar mais firme, vai ficar mais fácil de limpar, porque se ficar só assim no piso fica meio ruim de limpar. Tanto que aqui vocês percebem tá meio que grudando sujeira, né? Porque aqui não é limpo, né? Então acaba que acumula sujeira, fica uma porcaria, começa a estragar a silagem, azedar e pode dar um problema nas vacas, por causa que acumulando bactéria e coisa. Então o interessante é você botar um azulejo embaixo, que facilita a limpeza, e também essas coisinhas aqui na lateral, assim e também assim. Aqui assim não seria tão necessário, sinceramente. Se fosse hoje eu não teria feito isso daqui. Ficou bom? Ficou. Aqui deve dar uns 25 de altura, mais ou menos, 20, 25. Até que ficou bom, mas eu faria diferente se fosse hoje. Esse coxo aqui tem 1 metro, acho que esqueci de falar. E daí eu faria 4 metros até no final, e botaria pelo menos 1 metro aqui, de 1 metro, 80 centímetros de azulejo assim, para facilitar a limpeza mesmo. 1 metro seria interessante, botar 1 metro pelo menos de azulejo para facilitar a limpeza. Isso aqui não seria bom fazer, seria bom fazer um piso inteiriço até ali no fundo. Por que seria interessante fazer um piso até aqui no fundo? Porque aqui cai as goteiras, bem aqui onde tem essas pedras, que seria as goteiras aqui do meu freestyle aqui de cima. E acontece que com o tempo essa parte de cá começa a ficar mais baixa por causa da chuva, da umidade, e fica meio pendido. Então não fica assim tão bom. Vocês podem notar aqui que eu coloquei uma loninha de cerqueira. Isso aqui era uma loninha de cerqueira, uma lona grossa, que sobrou de cerqueira. Eu coloquei ela a um meio metro. Mas mesmo assim vocês percebem que tem um desperdício de comida. Então seria interessante ter feito inteiriço aqui o piso, para facilitar a limpeza e para evitar desperdício de comida, que hoje está bem caro. Então acho que era mais isso. Aqui eu vou ter que varrer e depois jogar fora, fazer o que é isso aí. Está meio seco, meio estragado. Outra dica interessante, vamos lá. Acho que não tem mais nenhuma dica interessante. Isso aqui também que eu fiz aqui para as minhas vaquinhas. Isso aqui não ficou bom. Isso aqui acontece que estoura, mesmo sendo um fio de... Deixa eu mostrar aqui, um ferro de construção. Acontece que elas acabaram estourando, porque tem uma malditinha que não sei onde é que ela tá. Está lá pro fundo. Ela subia com os pés aqui em cima, escorava o peito aqui e começou a estourar essas coisas aqui, mesmo sendo de 8. Então seria interessante, uma primeira coisa, botar uma espia ou um ferro de construção mais grosso que esse daqui. E daí, em vez de furar assim o pilar que nem eu fiz, porque acabava que estourava aqui a par do pilar e acaba que fica fazendo essa porcaria aí no pilar, seria interessante fazer uma braçadeira que arrodeie aqui que arrodeie mesmo o pilar, para não dar esse problema aqui de elas ficassem escorrendo, raspando aqui no muro e estourando aqui a par. Tanto que eu vou ter que providenciar uma coisa aqui que abrace, tipo uma abraçadeira que a braçadeira que abrace, né, meu? Lógico isso. E daí vou ter que botar uma espia aqui assim, acho que provavelmente daqui a um tempinho eu vou ter que trocar. E eu também botei esse fio de choque aqui em cima, porque
justamente para aquela vaca parar de ficar pisando aqui em cima, escorando o peito aqui. E também para elas não estourar, para elas não estourar mais isso aqui, né? Porque toda vez que eu desligava o fio, aquela maldita vaquinha vinha aqui, botava os pezão aqui, escorava o peito no fio e estourava o ferro aqui. E depois que foi colocado o fio não deu mais esse problema. Então talvez se colocar espia também tem que botar um fio de choque aqui em cima para elas não... para elas não estourar. Acho que era mais isso o vídeo de hoje. Provavelmente daqui uns dias eu vou estar lançando um vídeo sobre canzil, se vale ou não a pena colocar canzil. E daí eu vou falar a minha opinião nele. Acho que era isso o vídeo de hoje. Tchau pra vocês e desculpe pela enrolação no final do vídeo. Também pela imagem tá meio escura porque tá escurecendo e que eu já falei, eu fui jogar bola. E sábado eu não tive tempo de gravar porque tava chovendo. Chovendo não, tava um calor desgraçado e eu não queria desligar os ventiladores das vacas. Acho que era isso o vídeo de hoje. Tchau pra vocês.